Para você que está ouvindo esse podcast, seja bem-vindo. Ele está acontecendo aqui na Escola Manuel Inácio e nós vamos trabalhar com o livro da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Nós desenvolvemos uma série de vídeos, um projeto para gravação de vídeos durante o mês da consciência negra, tratando sobre os capítulos e repercutindo os temas abordados no livro. Nosso objetivo foi de incentivar a leitura, o debate e a conscientização sobre o racismo e, principalmente, trabalhar na nossa escola atitudes antirracistas. Para finalizar esse projeto, esse momento, a gente resolveu gravar esse podcast e aí convidamos aqui a Trisha, que é uma mediadora de um grupo aqui da cidade chamado Leia Mulheres, Hortolândia, daqui de Hortolândia. Também tem um blog chamado Reticências, e que ela trabalha, com literatura e com a cultura. E recentemente, no último mês, a discussão lá no clube também foi o Pequeno Manual Antirracista. Então resolvemos trazê-la aqui para trazer a comunidade para dentro da escola, levar a escola para fora e discutir o racismo e esse livro aí. E aí, então, passo a palavra aqui para a Trisha explicar um pouquinho melhor como funciona o blog. E na sequência aí vou apresentar as meninas aí que vão participar junto com a gente. Olá, eu sou mediadora do Leia Mulheres, aqui de Hortolândia. É um clube de leitura, onde a gente é focado em ler literatura produzida por mulheres. Nós, mês passado, mês de novembro, um mês emblemático por ser o mês da consciência negra, a gente decidiu estar lendo de Djamila Ribeiro, o Pequeno Manual Antirracista, e nós trouxemos essa discussão para dentro do clube, não só pela importância do tema, e não só pelo mês, mas porque eu achei emblemático pensar antirracismo dentro desse período, que é alguma coisa que a gente não faz cotidianamente. Sim, com certeza. E aí aqui para participar da nossa conversa, aí, do nosso bate-papo, temos aqui estudantes da primeira série, da primeira série C, Sara Rodrigues, Yara, Ana Beatriz, da primeira série E aqui, a Caroline. Posso? Por favor. Começar? Eu gostaria de começar conversando com vocês, primeiramente, sobre a impressão que vocês tiveram do livro, assim, que vocês leram logo de cara. O que vocês sentiram com essa leitura? O que ela despertou em vocês? O que ela fez vocês pensar? No momento em que vocês pegaram o livro, vocês leram ele todo, o que vocês conseguiram digerir daquilo? Que é uma... posso falar? Pode. Que é uma mulher negra, ela sabe o que ela passa na pele dela e que é, podem ter milhões de escritores negros, eles escreverem, mas a gente não sabe o que é aquela realidade. A gente não sabe o que é alguém estar ali passando na pele, alguém ser julgada por causa dessas coisas, pelo fator histórico. E que eu acho que isso faz a gente pensar toda hora. Depois a gente lê, a gente fica, nossa, tem isso, nossa, mas tem aquilo. Então acho que faz a gente crescer aqui. Exatamente, que nem ela falou, sobre conscientizar a gente, uma mudança de percepção, cair uma venda dos olhos mesmo, sabe? Porque ela pontua, que nem eu tinha falado, ontem, que ela pontua e ela tira debaixo do tapete diversos comportamentos racistas que ficam ocultos durante o nosso dia a dia, coisas, comportamentos sutis, assim, que a gente não tem essa percepção que é racista. Então, no livro, ela pega todos esses comportamentos, ela pontua e ela deixa todo o comportamento racista que está oculto na sociedade explícito. E depois que a gente vê esses comportamentos, ela cita diversas falas racistas, sabe? Que a gente escuta durante o dia a dia, que a gente não tem essa percepção. Então, quando ela cita isso, ela pontua, ela aponta isso, depois que a gente termina de ler o livro e a gente vai ver o nosso dia a dia, a gente consegue ter essa maior percepção do quão racista nossa sociedade ainda é, Por isso que é uma mudança de percepção.
ela tira toda a sujeira debaixo do tapete e mostra pra gente que a sociedade ainda é racista. Sim. Então, há pequenas ações que elas estavam antes, às vezes, escondidas, passavam despercebidas no nosso dia a dia, porque que nem uma brincadeira na sala, uma piada que todo mundo riu, mas você sabe que aquilo tá errado, mas você continua fazendo aquilo da mesma forma, só que você começa a pensar se aquilo é realmente o certo, porque por mais que todas as pessoas estejam rindo, você vê que aquela situação não era para estar acontecendo, era para todo mundo ter a consciência de que aquilo é errado e que não deve ser feito. Então, ações, palavras, expressões, até gestos, olhares que a gente dá, às vezes, para as pessoas na rua, mostram que isso que às vezes a gente pensa, nossa, não existe mais racismo nos dias de hoje, mas existe bastante em lugares públicos, em privados também, onde ninguém vai ver as ações que você vai fazer, em locais de trabalho, transportes, nas escolas. Então, são lugares que precisam ter um certo incentivo de consumir esse tipo de conteúdo e ter pessoas que fazem questão de combater isso também. Então, eu acho super importante e eu gostei muito de ler esse livro. Inclusive, se tiver mais livros dela, eu adoraria ler também. Tem. Lerá, hein? Eu concordo muito com o que a Ana falou e eu acho muito interessante que o livro ele não é uma leitura chata, sabe? Ele geralmente adolescentes não gostam de ler um livro que tem palavras difíceis, que não é um livro que te prende, que faz você ler até o final. Mas esse livro, por tratar de um assunto tão sério e que ainda atinge a nossa sociedade, é uma leitura muito boa de você ler, você se envolve, você se interessa mais por aquilo. Eu mesmo, quando eu li, eu não fiquei só no livro, sabe? Me deu mais curiosidade, eu fui pesquisar mais sobre, porque é importante a gente entender, não só porque faz parte da nossa sociedade, mas porque a gente tem que entender um jeito, assim, de ajudar, mesmo que a gente não seja parte da comunidade negra, a gente tem que entender um jeito, assim, de ajudar, de participar ativamente, sabe? Eu gostei bastante do livro por causa disso. Legal, é interessante assim, né? Porque é um livro bem panorâmico, né? Que traz temas, ele não aprofunda, né? Ou, enfim, é um livro curto, né? Com vários textos, mas eu acho bem legal por ele dar essa visão panorâmica, né? De colocar vários elementos, né? Que a gente não percebe cotidianamente. Ele consegue trabalhar aí, principalmente para os jovens, para quem está se iniciando, né? Nesses debates, eu acho bem interessante. E uma coisa que é legal, que eu acho que tem a ver aí com o que a Caroline falou, é que ela traz de uma maneira leve, né? Em muitos exemplos, em muitos momentos ela usa experiências da própria vida, né? Enfim, então é uma coisa que eu acho que traz, né, um rigor, enfim, para tratar da questão, né, conceitual e tudo mais, mas de uma maneira bem leve, assim, que eu acho que, principalmente para os estudantes, eu acho bem legal, assim, achei bem bacana. E bom que em diversos momentos do livro ela cita algumas situações, né, que algum negro passa que para ele é constrangedor, só que muitas das vezes ele não fala por medo de incomodar ou de parecer militante ou que ninguém vai dar atenção pro que ele está falando. Tipo, isso de sempre colocar o negro em um local de servidão, em algum ambiente. Ela cita isso no livro, né? Depois que eu acabei de ler o livro, eu estava passando no Instagram e eu vi o vídeo de uma apresentadora, que vocês devem conhecer, né? Da Globo, que tinha diversos participantes. E tinha uma participante negra, né? Que era um programa de culinária lá e tal. E ela tinha terminado de fazer o prato. E foi justamente a participante negra que ela escolheu para ir servir os outros participantes. Tinha vários outros participantes brancos que ela podia ter pedido, vocês podem ir lá servir, mas não, ela foi lá e escolheu justamente a participante negra para ir fazer essa servidão. Já mostra logo, já deixa explícito, já está mostrando que realmente a sociedade ela tem essa visão do negro que ele tem que estar lá para estar servindo. E ela deixa explícito isso no livro. Ela fala que isso realmente é uma situação constrangedora, que incomoda. E a gente não tem essa conscientização, né, durante o dia a dia, por causa que está dentro, está internalizado na gente. E a gente não sabe que o que a gente está fazendo não é uma prática racista. Aí ela explica que é. E nesse ponto que você tocou, eu acho interessante a gente voltar. E eu acredito até que é nesse livro, se não for nesse, é o Feminismo Negro.
ela fala sobre uma pesquisa que foi feita em que ela faz a pergunta, né, se você acha que o Brasil é um país racista, e todo mundo responde que sim, o Brasil é um país racista. E aí a próxima pergunta da pesquisa é: você é racista? E a pessoa responde não. Então, assim, 99% dos brasileiros acha que o país é racista, mas esse 98% não se considera racista. E aí, é essa questão que eu queria trabalhar com vocês. Vocês já notaram comportamentos racistas que vocês tiveram que corrigir? Não só de vocês, mas das pessoas ao redor, de você ter que falar: presta atenção aqui, olha o que você tá fazendo. Já familiares que são muito mais velhos, que é estrutural, então eles ainda têm essa crença de falar: o negro tem que se colocar no seu lugar, o preto tem que saber onde é o papel dele, entendeu? E coisas nesse naipe. Aqui na escola uma vez aconteceu, que inclusive entrou muito no que eu estava estudando sobre o livro para fazer o vídeo, que uma ex-amiga minha, a gente estava conversando assim, e aí ela acabou falando assim: mas por que uma pessoa preta pode escolher pode escolher uma pessoa branca para namorar, mas uma pessoa branca não pode escolher uma pessoa negra para namorar? E aí ela falou de um jeito assim que me incomodou, porque ela falou como se, de uma forma muito irônica, sabe? Uma forma muito sarcástica. Tipo assim, eu não sou racista, mas qual que é o problema de eu, uma pessoa branca, escolher uma pessoa negra pra namorar? E eu fiquei, sabe, com isso na cabeça, eu falei: nossa, mas por que você quer escolher a cor da pessoa que você quer namorar, sabe? E aí eu fiquei pensando, e eu falei... E ela começou a entrar num assunto de que existia racismo reverso, sabe? Que pessoas brancas sofriam muito racismo. E aí eu fiquei assim: nossa, mas ela pensar isso... Pra mim, eu tenho isso como uma coisa que já é racista, já é muito racista de se pensar isso. Sim, é interessante a gente tentar mostrar para as pessoas que o racismo, ele é uma estrutura de poder. Então não tem como negros serem racistas com brancos, né? Não tem como brancos sofrerem racismo, porque a gente nunca esteve em posição de poder. Então é importante a gente sempre deixar isso claro, para as pessoas entenderem que racismo não é só eu chamar as pessoas de macaco por aí. É essa estrutura de poder, é essa exerção de poder em cima do outro, é essa privação de espaço nos lugares, mesmo que sutilmente, que nem você estava comentando, né? Das profissões, comentando daquela situação da entrevistadora e tal. Esses dias eu vivo no Instagram e aí eu sigo alguns influenciadores negros, assim. E tem um rapaz que ele segue com humor, ele falou assim: olha, a diversão do meu dia é perguntar para branco se ele trabalha no local. Porque... É o Yuri Marçal? Não, é um outro, ele chama Risato, uma coisa assim o nome. E ele falou que estava passando por uma situação da seguinte maneira: ele estava num local, numa farmácia, comprando as coisas dele, e aí veio uma moça, olhou para ele e falou assim: ai, você trabalha aqui? Aí ele olhou para ela e falou assim: nossa, eu ia te perguntar a mesma coisa. Você trabalha aqui? Aí ela: claro que não. Nem tô de uniforme. Ele: então, eu também não. Incrível, né? Achei que você tinha cara de atendente. Pra pessoa se constranger mesmo. Pra pessoa, não é porque eu sou preto que eu tô numa loja que eu trabalho nela. Né? Então, no começo do livro ela já fala isso, que não tem como você falar que você não é racista, sendo que é algo estruturado, se você já nasce num ambiente racista e você acaba adotando esse comportamento. Ela fala de estereótipos de profissões que são, entre aspas, inferiores, que são exercidas por pessoas. A gente naturaliza, né? Quando a gente entra naquele capítulo que ela fala do que você anda consumindo, da cultura e tal, a gente pode notar que, por exemplo, na novela da Globo nunca tem pessoas pretas em destaque. Vai ser sempre a pessoa que está servindo, a empregada, é alguém que mora na favela. Ou é muito escandalosa, que faz drama. Estereótipos. Sim. Cargos políticos também não tem muito pessoas negras em posição de poder hoje em dia na sociedade também. Não, e aí a gente cai num conceito importante que eu até recomendo para vocês escutarem, o podcast do Mano Brown junto com o Silvio Almeida. E o Silvio Almeida falando justamente isso, de quanto é importante ter cargos públicos para pessoas negras, porque a gente precisa mexer nas estruturas.
E aonde eu tenho poder para mexer nas estruturas são dentro dos espaços públicos. É estar no governo, é estar dentro da ferramenta judiciária, é estar nesses locais para que a gente consiga diminuir o índice, por exemplo, de prisões de homens pretos, para a gente conseguir diminuir o índice de prisões de mulheres negras, que subiu muito nesses últimos 4 anos. E nessa parte, né, enfim, até na parte do transforma seu ambiente de trabalho, né, entra essa questão, né, porque mesmo em lugares onde muitas vezes há a maioria negra de trabalhadores, é muito difícil você ver no cargo de gerência, né, tipo, você vê assim, né, nos níveis, vamos dizer assim, mais baixos, pessoas negras, mas conforme a hierarquia, né, aumenta, você vê menos, né, e aí, enfim, entra um pouco, né, dentro da questão das cotas também, né, como política afirmativa, né, no sentido de tem algo muito errado, né, no fato de uma população de maioria negra, a gente ter pessoas que não simplesmente por talento, né, vamos dizer assim, não está conseguindo chegar a esses espaços, né, enfim, é legal que ela fala, né, na questão do ambiente de trabalho, como é uma coisa velada, né, não é que, não vou... vamos dizer assim, selecionar aquela pessoa porque ela é negra ou não sei o que, qualquer coisa assim, né? No limite, esse tipo de coisa acontece, mas eu acho que é muito mais sutil, né? No sentido de que os amigos brancos ali, a classe média e tudo mais, tem muito mais possibilidades, né? Enfim, de ser convidado, né? Enfim, de conseguir avançar na carreira. Sim, porque foi que nem ela falou, que racismo não é só se chegar ao ponto de chamar o outro de macaco. Porque essas ações que são explicitamente racistas, né, é apenas uma manifestação de comportamentos que eles já estão lá de maneira sutil, ou que eles estão escondidos, e aí quando eles se manifestam, é que eles se manifestam nesse comportamento racista explícito, assim. A gente pode ver, por exemplo, voltando no conteúdo que a gente consome, na mídia toda, na televisão, você pode ver atrizes com 17 anos de carreira, 19 anos de carreira, elas sempre vão ser a doméstica, como você falou, a empregada, a da favela, e ela nunca vai ser a mocinha. E a gente pode ver, por exemplo, influenciadoras brancas, que nunca trabalharam na televisão, mas que já ganharam protagonismo num horário nobre na televisão. Então, é uma coisa que não tem nem lógica, né? A pessoa não tem nenhum preparo para estar ali, porque você precisa de uma arte cênica, você precisa de estudo. Né? A pessoa não tem nenhum preparo, mas ela ocupa aquele espaço porque simplesmente ela é o rosto vendável, né? É o que vende, é o que acessa. Mas ela usa essa informação, acho que na introdução ali no primeiro capítulo, usando o Mundanga, falando que as estruturas racistas, elas se atualizam. Então a gente tem que estar sempre muito ligado no que está acontecendo e nas dinâmicas sociais para a gente conseguir reparar nessas atualizações. Agora, durante a Copa, o que mais se fala é da torcida brasileira dentro dos estádios, né? E como a gente é animado, e como a gente grita e tal. Mas qual é a camada dessa torcida brasileira que está dentro dos estádios? Do Catar, branco. No Catar. Branco. Sendo que 55% da população é preta. Então. E o contraste com os jogadores, né? Inclusive, esses dias eu estava falando com os amigos, né? A seleção do Equador, né? Que também enfim, a maioria dos jogadores negros e tudo mais, quando aparecia, né? A torcida, né? Quando mostrava lá, enfim, a galera comemorando, aí você via, parecia Europa, né? Enfim, parecia Suíça e tudo mais. Então, é uma questão visual, assim, né? Sim. E eu acho interessante essa camada, né, do entendimento também da onde você tá, porque os próprios jogadores às vezes não tinham essa ciência da racialidade dele, que é uma coisa que o Neymar fala muito. Ele descobriu que ele era negro quando ele saiu do país, que ele não se via como um homem negro. E ele não aceita ainda que ele é negro. Nem um pouco, né? Ainda mais com a ascensão social. Então, assim, você ter o poder aquisitivo também te tira um pouquinho dessa realidade, porque te tira de algumas situações constrangedoras
tipo essa da farmácia, de te perguntarem se ninguém você é o vai perguntar atendente. pro Neymar. Ninguém vai perguntar pro Neymar se ele é atendente numa farmácia. Porque até mesmo porque a ascensão social dele tá em outro patamar, ele não vai estar ali naquele local. Então descola um pouco ele da realidade racial dele. Né? Mas ele não tá livre, por exemplo, que nem o Lázaro Ramos fala no Minha Pele, ele não tá livre de ser abordado num shopping center confundido com um batedor de carteira. Ele não tá livre de colocar as câmeras que nem fizeram com o ator americano, colocar ele nas câmeras de mais procurado na Bahia. E o cara é um ator norte-americano, nem daqui entendeu? Então, assim, essas dinâmicas que a gente fala de você colocar esse estereótipo, o homem preto sempre é bandido, a mulher negra, se ela é da pele clara, ela é fácil, né? Ela é gostosa. Se ela é retinta e se ainda estiver acima do peso, ela só serve para cozinha, só serve para trabalhar. Merendeira. Esses estereótipos pegam muito na gente, principalmente em locais de sociabilização, trabalho. Eu mesmo no meu local de trabalho, toda vez que eu chego, as pessoas sempre acham que eu estou me reportando a alguém ou que eu nunca sou a posição de gerenciamento, eu nunca sou a gerência. Eu sou sempre alguém que se reporta a alguém. Eles não entendem que eu tô ali para decidir, sou eu que tomo a posição final. Como, tipo, onde está teu chefe? Onde está teu chefe? Eu quero falar. Chefe. E ainda entra o peso do sexismo, porque eu sou mulher também. Então, como é que uma mulher fala assim, dessa forma? Como é que ela toma decisão? E aí, uma mulher preta ainda tem um peso muito maior. Eu não sei se vocês sentem isso na hora que vocês estão nas suas dinâmicas. Sim, principalmente em questão do gênero, eu sinto muito demais. É um saco. Eu vou sempre ser a Yara. Não, ela lê, ela estuda, ela até que é esperta. Agora o menino, nossa, como ele lê muito, ele é um gênio de humanas. Nossa, ele manja mesmo, ele é excelente. Mas eu sou esperta. Você é a esperta. Você é esforçada, né? Ela se esforça. Não é uma coisa natural. Não. Tem uma coisa que incomoda muito, né? Porque, por exemplo, o homem, ele faz o mínimo de esforço possível e parece que tudo cai aos pés dele. Enquanto a mulher, para ele chegar no mesmo patamar, ela tem que se esforçar 10 vezes mais. E ainda sendo mulher, se ela for mulher, se for uma mulher preta, se for uma mulher lésbica, é um esforço que vai crescendo ainda mais. Parece que você nunca chega ao mesmo nível do que é o que o homem que faz o mínimo onde ele está. Alcançar, né? Eu acho interessante isso no próprio livro, porque ela coloca essas intersecções dentro dos corpos. E a gente sabe que, independente da onde a gente está, isso vai transpassar a gente de alguma forma, né? E eu gosto da forma com que a Jamila consegue trabalhar isso no livro, porque é muito esmiuçado, né? É muito bem explicadinho e você consegue visualizar isso no seu cotidiano. Eu acho que a questão assim, principal é justamente, né, como você tinha falado, sobre a questão da sutileza, né? Hoje em dia, para, vamos dizer assim, prejudicar, né, um grupo, racialmente falando, não precisa mais estar, vamos dizer assim, acorrentado, né? As coisas mudaram e a possibilidade, né, de, vamos dizer assim, de prejudicar e de favorecer, né, os grupos é diferente, é muito mais sutil. E é legal, né, enfim, falando sobre isso, né, entrar na questão da branquitude, né, de enxergar a negritude e também reconhecer os privilégios, né, da branquitude como, enfim, mesmo que uma pessoa não tenha, né, ações racistas, não uma pessoa branca e tudo mais, é bem legal ela falar sobre a ideia de que essa pessoa ela é beneficiada, né, por uma estrutura que facilita, né, atingir determinadas posições sociais, né, é um caminho, vamos dizer assim, que acaba sendo facilitado. E aí entrando na questão da uma mulher negra, né, a dificuldade, né, o esforço acaba sendo muito maior, né. Outra coisa que eu acho que é legal no livro é pontuar a questão de vamos dizer assim, a responsabilidade que todos têm, né, de contribuir, né, de promover
ações antirracistas, né? Que é uma questão de os brancos, né, reconhecerem, né, os privilégios e apoiar, ajudar, né, a diminuir aí as desigualdades, enfim, e combater aí as questões aí que estão no plano da cultura e tudo mais. Sim, que nem o senhor falou sobre as posições que negros e brancos são vistos na sociedade, que eu vi um vídeo de um estudante negro, né, falando que para ele ser considerado um bom aluno na escola dele, ele tem que se esforçar e estudar o dobro que um aluno mediano branco estuda, para ele conseguir ser enxergado do mesmo patamar que ele, né? Por causa que tem sempre essa visão, as pessoas têm sempre essa visão de inferiorização e de incapacitar o negro para exercer um cargo de poder ou um cargo importante, alguma empresa, alguma coisa. Sempre acho que aquele não é o local dele, sabe? Meio que como se a cor que você nasce já estabelece o local que você exerce na sociedade, nos cargos. Inclusive, depois que eu li esse livro, eu fui perceber muitas coisas que antes eu não percebia direito. Por exemplo, eu não me lembro de nenhuma vez ter ido num hospital e ter sido atendida por algum médico negro. Mas se você me perguntar se eu já fui num restaurante, eu fui atendida muitas vezes por garçons e garçonetes negros, ou passei moças da limpeza negras, mas dificilmente algum emprego que você é melhor remunerado, tem mais reconhecimento. Dificilmente eu vejo pessoas negras ocupando esses cargos, e é uma coisa que, assim, de você explodir a mente depois, porque você pensa, poxa, mas tem tanta gente capacitada, tanta gente na escola, às vezes, que tem um potencial tão grande, mas ela não consegue expressar todo esse talento dela em algumas coisas, às vezes porque ela não tem a oportunidade, por exemplo, de estar fazendo um projeto desse, ou de estar conhecendo outros lugares, faculdades, fazer cursinhos também, que muitas vezes só tem brancos, que tem uma classe, de uma classe um pouco maior, ganha um pouco melhor. Então, é difícil, por exemplo, você ir em um vestibular da Unicamp, que ocorreu esses dias, você vai lá, eu fui levar a minha irmã para ela prestar também, e só tinha branco lá. É muito difícil você ver negros, pode contar em uma mão só quantos negros tinham ido lá para prestar o vestibular da Unicamp e quantos brancos com camisetas de cursinho que tinham indo lá, fazendo, pai levando de carro, aqueles carros super chiques saindo de lá, e você pensa, nossa, realmente tem algo muito errado acontecendo aqui. Na faculdade pública, né? Sim. Você pode ver, a realidade de uma pessoa que não tem essas oportunidades que os brancos têm é o quê? De manhã ele não precisa trabalhar. De manhã ele faz cursinho de inglês e para pré-vestibular. Então não precisa trabalhar. Ele pode ter tempo para fazer as coisas de escola dele e não precisa conciliar com outras coisas. E, por exemplo, num banco, nem ela estava falando, num banco, quem é o banqueiro? É branco. Quem é o segurança? É o negro. É isso. A própria Djamila fala no livro, né, que é impossível as duas pessoas partirem do mesmo lugar, quanto uma pessoa, um jovem negro de periferia, ele tem que sair e acordar, ele tem que trabalhar e ele tem que estudar. E aí, enquanto o outro, um jovem branco, ele geralmente está estudando, ele está fazendo intercâmbio, ele está aprendendo outras línguas, ele está viajando. É impossível ele chegar no vestibular da Unicamp e concorrer no mesmo patamar, né? E a gente precisa parar de romantizar o esforço das pessoas, porque conseguiu passar em primeiro lugar no vestibular da UFSCar, sei lá da onde, para medicina. Um cursinho. Usou o Wi-Fi do açougue de casa, achou livro no lixo para ler. E a gente precisa parar de romantizar essas histórias, porque isso é exceção da exceção, né? E essa exceção acaba se tornando a regra, porque aí todo mundo tem que se esforçar, porque se você se esforça, você chega.
E as pessoas ainda presumem que se você não conseguiu é porque você estava com preguiça, porque você não se esforçou o suficiente. Mas elas não entendem que isso está numa questão social, está nas classes sociais. E sempre quando uma pessoa preta, uma pessoa não consegue, mas você podia ter se esforçado mais. Mas é difícil uma pessoa preta participar de um cursinho que uma pessoa branca participa. Sim, e uma coisa básica, assim, básico, que se vocês lerem Quarto de Despejo, Carolina Maria de Jesus fala muito, repetidas vezes ali, como é que eu consigo pensar de barriga vazia? Como é que eu consigo produzir de barriga vazia? Como é que eu consigo pensar em leitura com a minha estômago doendo de fome? O lance, assim, de, né, classe média, enfim, e tudo mais, né, branca, tá acostumado, né, convive ali com o vizinho, o primo, o parente, que, enfim, tem lá curso superior, tem uma série de posições que, enfim, automaticamente a criança já se identifica, né, e vai atrás daquilo, enquanto, né, nas comunidades mais pobres, né, o negro não se vê, né, por isso a importância da questão da representatividade, né. Tanto que ela até cita isso aí no livro, que ela fala assim, que tem uma fala muito famosa dos brancos, que a cota não é necessária e cota não é justa por causa que o negro vai roubar a minha vaga, ou seja, o branco ele já enxerga aquela vaga como é dele, pertence a ele por direito, entendeu? E se o negro tá tendo, então ele tá roubando, tá usurpando o local do branco. Né? O espaço, né, do branco. Sheila, como que tá a questão do tempo aí? Temos para finalizar. Se vocês quiserem finalizar. Última rodada aqui, né? Porque falta 7, né? 7 para as 9, a gente vai ter audiência. Vamos para as considerações finais aí, né? Enfim, o bate-papo fluiu, né? Tá bom. Muito bom. Uma coisa que eu esqueci. Precisa ver os vídeos, né? Eu deveria ter falado no começo, né? Enfim, a galera precisa ver os vídeos aí que foram feitos, que são bem legais e tudo mais, e que, enfim, adentram os capítulos aí, trazem coisas, enfim, bem interessantes. Mas e aí, vamos às considerações, você encaminha. Os últimos capítulos, né? A gente falou, acho que um pouquinho de tudo. Deu para dar uma abrangência legal de tudo que foi lido, eu senti, assim. Mas eu gostaria de ter a impressão de vocês falam muito bem, e trouxeram vários questionamentos, várias coisas assim, mas eu queria ter a impressão de vocês que você falou no início, né? Que você lendo o livro, você teve o gatilho para pesquisar outras coisas, buscar outras coisas, ler outras coisas. Para além de Djamila, o que vocês estão lendo, o que vocês estão pesquisando, falando sobre racialidade mesmo? Por agora, realmente. O que estão ouvindo, porque não precisa ser só leitura. Eu ouço muito Racionais. Teve na Unicamp aula semana passada, aula pública, foi bem legal, enfim. Falaram bastante, né, sobre isso. Eu comecei a pesquisar mais ativistas negros, né, que eu fui lá pesquisar o Instagram da Djamila Ribeiro, aí eu vi ela divulgando alguns ativistas negros, alguns escritores negros lá, e é bom por causa que ela deu mais voz para eles, né, eu tô assistindo mais filmes também, admito que livro, assim, não é muito minha praia não, mas eu procuro assistir alguns filmes que abordam esse tema, os 12 anos de escravidão, Judas e o Messias Negro, Infiltrado no Clã. É bem legal isso. Eu ando procurando seguir, eu tô sempre na mídia vendo essas coisas, porque eu gosto, e seguir mais influenciadoras e influenciadores que são negros, que eu acho que eles são muito... não são vistos, e eles produzem outros conteúdos além de falar sobre racismo. Eles falam sobre outras coisas também. Muitas pessoas acham que pessoas negras na mídia vou ensinar você a não ser racista, mas não é assim que funciona. Ninguém tem que ficar ensinando a ninguém. Ninguém é Wikipedia, né? Wikipedia. É mais fácil a gente pesquisar as coisas no Google. Mas, assim, eu acho interessante essa questão de buscar conteúdo. E eu perguntei para vocês se vocês estão lendo, assistindo, ouvindo, porque, para além da leitura, eu acho que extrapola, a nossa cultura é muito preta, né? A nossa cultura tem muito do que é ser negro, assim. Então, eu não preciso apenas ler um livro, sei lá, se eu ouvir um Djonga, eu vou entender o que é racismo.
Se eu ouvir o Criolo, eu vou saber o que tá acontecendo. Se eu sigo o Yuri Marçal, Sim, que é um muito bom. humorista incrível, e ele fala de racismo em todo o stand-up dele o tempo inteiro, né? Então eu vou ter essa noção, eu vou ter essa percepção, eu não preciso estudar filósofos apenas pra É, ter essa coisa. Eu sou uma pessoa mais que eu entendo mais sobre se eu estiver ouvindo, sabe? Por exemplo, música, o filme também, sabe? Mas principalmente música. Se eu estiver ouvindo música, eu tô escutando aqueles versos, isso fica na minha cabeça, sabe? Por exemplo, eu ouço muita música do Racionais, e aí eu vou ouvindo os versos e vai ficando na minha cabeça. Aí eu vejo uma situação e eu falo, meu Deus, é literalmente aquilo. isso que tá na música. Aí depois que eu comecei a ler o livro, agora eu tô me identificando mais com o gênero de música de rap, sabe? E muitos rappers também, eu gosto bastante. E aí eles vão cantando assim os versos, e aí eu vou identificando e eu falo assim, nossa, isso aqui aconteceu. Eu vi uma situação dessas esses dias, essa situação tá no livro que ela descreve, e eu acho muito interessante isso. Eu confesso que eu comecei a ter mais essa percepção de eu não estava consumindo tanto conteúdo de pessoas negras e principalmente nacionais também. E aí eu fui fazer essa auto-reflexão de, ok, você precisa consumir mais desse conteúdo porque tem muita coisa boa que você ainda não conhece. Eu estava vendo uma série que é baseada num acontecimento real, que eu já falei pra você, inclusive, daquela série de Olhos que Condenam. Não sei se você já viu, mas é de um caso, é muito triste. Eu não consegui. Ela é muito gráfica pra mim, muito, eu não consegui. É muito pesado. Eu também não consegui terminar de assistir. Mas conteúdo de músicos, assim, eu gosto bastante de ouvir Djavan e Chico César. Eu ouço bastante. Maravilhoso, Chico César. Sim. Eu gosto bastante de ouvir também. Não consumo tanto conteúdo de música nacional de autores, de pessoas, artistas pretos, só que eu gosto bastante de ouvir MPB e artistas nacionais também. Então, só que eu vou tentar consumir mais desses conteúdos, porque inclusive você falou muitos livros que eu fiquei muito interessada em ler também, ela falou muitos filmes que eu fiquei muito interessada em ver também. Então, eu vou tentar consumir mais disso, porque parece ser muito bom. É bem legal e enfim, tem vários artistas e é legal assim, né, só para finalizar mesmo aí, mas é que o Florestan Fernandes, né, que foi um cara importante, que é citado no livro, que foi um dos caras, né, que ajudou aí a acabar com o mito da democracia racial no Brasil, né, ele numa entrevista falando que na década de 50, 60, né, eu e o Roger Bastide conseguimos mostrar, né, através da pesquisa dos dados, aquilo que o movimento negro vinha denunciando há muito tempo. Então, tipo, e a música, né, eu acho que tem muito isso, né, denuncia coisas que agora que a gente está conseguindo enxergar de uma maneira mais teórica, chegou na escola e tudo mais. O Emicida, ao gravar o documentário Amarelo, ele falou, se você quiser combater o racismo, coloque o negro em evidência, né, ele colocou os fãs dele lá no Teatro Municipal, né, que é um lugar branco, né, a branquitude tem que estar representada sempre ali. E é isso que ele fala, né? Protestando. Sim, e lá tem uma imagem, né, que ele coloca o pessoal do MNU, né, do Movimento Negro Unificado e tudo mais, é bem legal. Ter voz, né? Sim. Quem precisa ser ouvido, precisa ser visto. Gente, bom, muito obrigado aí às pessoas que estão ali nos bastidores, várias pessoas e ali ajudaram a acontecer aqui, Sheila, enfim, a Lúcia, a Marizilda, a Lio, Juliana, a Neia, Micheline, o Valmir que passaram aí, não puderam ficar, a Thaís. Bom, foi o nosso bate-papo aí, espero que tenha feito vocês quererem aí ler, né, o livro, esse e outros, e discutir esse tipo de coisa. Valeu, gente!